estudar o intervalo de tempo. Mas antes precisamos entender duas ideias. A ideia de trajetória e a ideia de ponto material. A trajetória é o caminho por onde o corpo irá se mover. Então, vou esquematizar aqui. Um caminho por onde o corpo irá percorrer e vou defini-lo como trajetória. Muito bem. Vou escolher agora um sistema de referência bem distante da trajetória. Neste caso, eu vou escolher um sistema de referência mais simples, que é o sistema cartesiano. E veja, um observador neste sistema verá o corpo nessa trajetória como um ponto no espaço. E é por isso que esse corpo vai ser definido como ponto material. Então, ponto material é um corpo observado a uma distância muito grande e a sensação é que ele é um ponto no espaço. Bom, com essas duas definições em mãos, nós podemos entender agora o intervalo de tempo. E para isso vamos escolher dois instantes consecutivos. Um instante que eu vou definir como instante anterior e um outro instante que eu vou definir como instante posterior. Veja que o instante posterior tem um elemento que eu vou definir como sendo o acréscimo macroscópico de tempo. E por que macroscópico? Porque ele é um valor perceptível aos sensores humanos. Por exemplo, 2 segundos. 2 segundos é um tempo perceptível aos sensores humanos. Então, por isso ele é chamado de macroscópico. Em matemática, é comum utilizar a letra do alfabeto grego delta maiúsculo para representar diferença. Pois bem, se o acréscimo macroscópico é uma diferença entre tempos, então a gente pode dizer que o instante final, o instante posterior, menos o instante anterior, é a diferença macroscópica de tempo, chamada de acréscimo macroscópico, e também definida como o intervalo macroscópico de tempo. Então, o intervalo macroscópico de tempo é a diferença entre dois instantes consecutivos, nesse caso, um posterior por um anterior. Qual é a dimensão dessa grandeza física, chamada intervalo de tempo? A dimensão do intervalo de tempo é a dimensão de tempo. E isso porque ela é o resultado de uma diferença temporal. Ok? Uma diferença temporal. Ela é uma grandeza escalar também, porque ela só tem valor numérico
e uma unidade associada a esse valor numérico. Por exemplo, no Sistema Internacional de Unidades e no sistema centímetro, grama, segundo, essa unidade é o segundo. Então, o valor numérico associado a uma unidade, por exemplo, o segundo, nesses dois sistemas, caracteriza completamente a grandeza do intervalo macroscópico de tempo. Por isso que ela é uma grandeza escalar. Veja, mas existem intervalos muito pequenos, que não são perceptíveis aos sensores humanos. E o que fazer nesse caso, né? Bom, vamos usar um recurso matemático que diz o seguinte. Se pegarmos a diferença e levarmos a um tamanho tão pequeno que ele deixa de ser perceptível aos sensores humanos, então essa diferença passa a se chamar diferencial. Ela passa a se chamar diferencial. E aí, fisicamente, no nosso caso, veja bem, o limite, quando essa diferença fica pequena, do nosso intervalo de tempo, leva a uma grandeza que é a seguinte, que também é um intervalo de tempo, só que agora a diferença torna-se diferencial e esse intervalo de tempo passa a ser infinitesimal, passa a ser muito pequeno. E aí a gente pode chamá-lo de acréscimo microscópico de tempo. Então, o acréscimo microscópico de tempo é o limite do acréscimo macroscópico de tempo quando a diferença se torna muito pequena. Bom, a ideia é a mesma. A ideia é a mesma por trás do intervalo de tempo. Então, a expressão é muito parecida, muito similar. Só que agora o intervalo de tempo ele é microscópico. E ele é a diferença entre um instante posterior com um acréscimo microscópico pelo instante anterior. E esse acréscimo agora vai se chamar intervalo microscópico de tempo. Para finalizar essa ideia de intervalo de tempo, veja bem, tanto o intervalo macroscópico quanto o intervalo microscópico possuem valores maiores do que zero. Por quê? Porque em mecânica clássica, o tempo ele não retrocede, ele só avança. Então, um instante posterior sempre será maior que o instante anterior. E a diferença entre eles vai dar sempre positiva. Por isso que nós temos essa situação. Bom, o que nós aprendemos? Aprendemos que o intervalo de tempo é uma grandeza física escalar que tem dimensão de tempo. É o resultado da diferença entre instantes consecutivos, um instante posterior pelo instante anterior. Ela pode ser macroscópica quando for perceptível aos sensores humanos, ou microscópica quando ela não for perceptível aos sensores humanos. Ok? Até a próxima!